Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós temos o privilégio de estar em conexão com o nosso Criador logo nas primeiras horas do dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o Evangelho. Mas antes, como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença logo cedinho te buscando, Pai. Perdoa os nossos pecados. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria e entendimento. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o texto em que nós vamos usar para a nossa meditação hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao 16, que diz assim: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, texto muito interessante, né? Eu quero destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação hoje, mas antes é interessante a gente relatar um pouquinho do que estava se passando aqui no contexto. Paulo estava na sua terceira viagem, Ele tinha um desejo muito grande de visitar Roma, a capital do Império, porém ele tinha abraçado uma missão que era de anunciar o Evangelho para as pessoas que não conheciam a Cristo, ou seja, nunca tinham ouvido falar de Jesus, As pessoas mais distantes. E por isso ele decidiu focar esse grupo de pessoas, mas ele expressando o seu desejo de visitar os cristãos em Roma, ele escreveu uma carta para lá. E nessa carta ele falou algumas coisas importantes, e dentre essas coisas importantes eu quero destacar 3 para a nossa meditação. A primeira é: Paulo se sentia um devedor. Ele tinha adquirido alguma dívida em Roma? Ele tinha comprado alguma coisa fiado? Era isso? Não, não era isso. Bom, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo tinha passado por uma grande transformação. Primeiro, de nome, O nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. Daí você já vê que houve uma grande transformação na vida dessa pessoa, a ponto de deixar o meio de identificação algo tão importante para nós, para passar a usar uma outra identificação, ou seja, a troca de nome, uma troca de identidade. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Às vezes a gente fica impressionado com algumas histórias que escuta, e até meio cético. Será que isso é verdade mesmo? Será que foi desse jeito? De pessoas que tinham uma vida totalmente ao avesso, uma vida totalmente horrível, E a partir do momento que conheceram o Evangelho, a partir do momento que conheceram a Jesus, passaram a ser pessoas totalmente diferentes. Certa vez, meu irmão, até de forma emocionada, relatou um testemunho que ele tinha ouvido no YouTube mesmo, de um rapaz chamado, ou conhecido antigamente como Falcão Alegre, que veio a se converter. Mas antes de se converter, ele era uma pessoa totalmente ruim, altamente perigosa, procurada pela polícia, aquele tudo, Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Cristo, a partir do momento que ele conheceu o Evangelho, ele passou a ser completamente uma nova criatura. Esse é o poder do Evangelho. E Paulo se sentia devedor exatamente por isso. Porque Paulo tinha alcançado uma bênção enorme na vida dele. Uma transformação gigantesca de vida. E ele se sentia em dívida com as pessoas por não ter ainda a oportunidade de contar o seu testemunho. Contar o que Cristo fez na vida dele, a transformação que houve na vida dele, quem ele era e quem ele passou a ser. Então, quando ele diz assim, eu me sinto em dívida tanto com gregos como com bárbaros, tanto com pessoas sábias como ignorantes, ele está dizendo, olha, eu me sinto em dívida com todas as pessoas, com todas as classes sociais. Eu me sinto no dever de anunciar o meu testemunho, a vida que eu tinha e o que o Evangelho causou na minha vida. É isso que Paulo está querendo dizer. E esse deve ser o nosso sentimento também. Às vezes, a gente se esquece quem nós éramos antes do Evangelho e quem nós passamos a ser após o Evangelho. Isso com certeza eu não posso deixar de mencionar, isso me lembra uma tia minha,
né, chamada Amélia, que a gente de forma carinhosa chama de Tia Memé, né? Tia Memé, a pessoa como ela era antes, né, certa vez, a última vez que eu tive um encontro com ela, eu comentei com ela e disse o seguinte: olha, eu tinha medo até de comer na casa de Tia Memé, porque eu sabia que se tivesse alguma coisa que eu não gostasse, eu teria que comer, porque a mulher era braba, né? Era bruta, né? E aí eu ouvi um comentário do filho dela, nesse último encontro que a gente teve, né? E ele diz: olha, mainha com certeza mudou muito, porque para quem conhecia todos os demônios pelo nome, e quem tinha asa e quem não tinha asa, era com certeza a pessoa que ela se tornou hoje é uma mulher totalmente diferente. E é isso que o Evangelho causa na gente. Tá? O Evangelho deve nos mudar. Se porventura você acha que conhece o Evangelho, que teve uma experiência com o Evangelho, mas continua com a mesma vida, olha, eu quero te dizer, sinto muito em te dizer isso, pode até você não aceitar e não gostar do que eu vou lhe dizer, mas você não conheceu o Evangelho. Porque aonde o Evangelho chega, ele causa transformação, né? Ele causa arrependimento, ele melhora a pessoa que foi alcançada por ele. Todas as pessoas que estão registradas na palavra de Deus, que tiveram encontro com o Evangelho, elas deixaram de ser quem eram elas antes e passaram a ser completamente uma nova criatura em Deus, né? O segundo ponto para a nossa meditação é que Paulo disse que estava pronto para anunciar o Evangelho. Isso é bastante interessante porque às vezes a gente olha para nós e pensa: olha, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei orar. E às vezes a gente fica colocando alguns dons e talentos em autoestima, em alto grau, e acha assim que por não ter determinadas habilidades, pensa que não pode anunciar o Evangelho, que não tem as qualificações necessárias para anunciar o Evangelho. Eu quero dizer a você que você está muito enganado. Você sim pode anunciar o Evangelho com o dom e talento que Deus te deu. Certa vez, essa mesma tia minha, né, e hoje ela está bastante em evidência porque eu estou lembrando dela, né, ela disse o seguinte: olha, eu não tenho dom, né, gostaria muito de ter o dom como você, se relacionando a mim, que sabe pregar, né, que fala muito bem, não sei o quê, que as pessoas gostam, né. As pessoas costumam dizer isso, eu não sei de onde elas tiram, né, porque eu tenho uma dificuldade imensa, às vezes até mesmo em selecionar algumas palavras, né. Minha esposa, às vezes, conversando comigo, diz: olha, tu matou o português, viu, no sermão de hoje. De fato, eu tenho que melhorar algumas coisas, né? Aí ela disse: olha, eu não tenho dom, eu gostaria tanto de ter um dom para poder usar esse dom em prol de Deus, em prol do Evangelho, não sei o que. Eu disse: olha, tia, todos nós temos o dom, porque a Bíblia diz isso. Deus garantiu pelo menos um dom para cada pessoa. Algumas pessoas têm mais de um, mas todas temos pelo menos um dom para a pregação do Evangelho. E ela: pois eu não sei qual é o meu não. Eu não sei qual é o meu, eu já tentei descobrir, eu já pedi a Deus para ele me dizer e eu não sei qual é. Eu cheguei para ela: olha, tia, uma coisa que eu admiro muito na senhora e eu vejo como uma forma de pregar o Evangelho é a sua forma de recepcionar as pessoas. Todas as pessoas que chegam à sua casa se sentem altamente bem, se sentem confortáveis, se sentem à vontade, né? São bem tratadas, são bem servidas, e isso é um dom, isso é uma forma de pregar o Evangelho. A gente pode lembrar no caso de Abraão, que Abraão ficou conhecido como uma pessoa altamente receptiva, que recepcionava bem as pessoas. Ou seja, isso passa um testemunho maravilhoso a respeito do Deus que nós seguimos. Tantas pessoas querendo ser bem tratadas e quando chegam em determinados locais não se sentem bem, não se sentem à vontade. E você tem esse dom, né? É um talento, é um dom de Deus. Então a gente pode utilizar coisas que muitas vezes a gente não coloca em tanto crédito para a pregação do Evangelho, para dar um bom testemunho a respeito da fé que nós temos, né? A outra forma de pregar o Evangelho, você que acha que não tem nenhum dom, nenhum talento, é compartilhando uma meditação como essa ou outras meditações, né? Você pode não saber falar, você pode não ter a questão do hábito de pregar, esse tipo de coisa, mas você pode levar a palavra, a mensagem, por meio de outras pessoas que foram utilizadas a favor do Evangelho, né? Ou seja, você pode compartilhar a mensagem para outras pessoas. É bem verdade que a minha esfera de influência ela não é grande. Eu não conheço muitas pessoas. A minha mensagem ela vai chegar
a um grupo limitado de pessoas. Mas se somado com o seu grupo de influência, mais um grupo de influência de outra pessoa e outra pessoa, a gente consegue alcançar muitas pessoas. E perceba que isso não seria possível se não fosse com o seu dom, com a sua ajuda. Ou seja, você pode sim desenvolver dons de pregar o evangelho sem ser você a pessoa que está pregando. Mas o simples fato de você estar levando a mensagem, a palavra para outras pessoas, você já se torna uma ferramenta abençoada nas mãos de Deus. Né? Ou seja, você está desenvolvendo um dom também de pregar, mesmo que não seja você falando. Mas só o simples fato de você levar já está inclusa. Bom, o terceiro ponto, e o último para a nossa meditação, mas muito importante, Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. E isso, olha, nos dias de hoje, é algo que nós temos que tratar com evidência também. Porque muitas vezes nós nos sentimos envergonhados do Evangelho, né? A tendência do mundo, a pressão do mundo é tão grande sobre nós que nós muitas vezes, de alguma forma, buscamos ocultar algumas práticas que o Evangelho trouxe para a nossa vida com medo de ser, talvez, aí visto com um olhar de religioso, uma pessoa religiosa, uma pessoa careta, uma pessoa ultrapassada, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou dizendo, né? O mundo hoje prega que o sexo antes do casamento é algo maravilhoso, né? E se você disser que não deve ser assim, que é algo separado para o casamento, é uma bênção que Deus preparou para o ambiente do casamento, você provavelmente vai ser vista como uma pessoa ultrapassada, uma pessoa retrógrada, né? Não vai ser bem vista pelo olhar das pessoas que vivem nessas práticas, né? E muitas vezes a gente tem, de certa forma, silenciado esse tipo de informação, esse tipo de ideal, né, que a gente vive, com medo de ser ressachada pelas outras pessoas, né? Ou seja, de certa forma, a gente expressa uma vergonha do Evangelho quando a gente faz esse tipo de coisa, né? Uma outra coisa que a gente pode, às vezes, ter receio de falar para as pessoas é que guarda o sábado, né? Que não trabalha no sábado, que dedica o sábado para fazer boas obras, para ir para a igreja, para estar com a família, para visitar asilos, hospitais, né? Para fazer aquilo que muitas vezes na semana nós não temos tempo para fazer, né? E aí a gente muitas vezes se envergonha, por quê? Porque as pessoas, a tendência mundana é não ver com bons olhos esse tipo de coisa, né? E muitas vezes as pessoas tratam até de forma, com palavras rudes, pessoas que seguem os preceitos bíblicos. Aí eu pergunto para você, será que você não tem tido aí no seu dia a dia vergonha do Evangelho? Ou você tem prazer e alegria, como Paulo expressou aqui, em dizer que, olha, para ele é um prazer pregar o Evangelho, para ele é um prazer dizer para as pessoas a forma como ele vive, né? Quais são os seus parâmetros de vida, o seu conceito moral de vida, né? Paulo ele tinha prazer em dizer, olha, eu guardo o sábado, olha, o certo para os casais é se guardar até o casamento, porque isso é a vontade de Deus, isso é o plano de Deus para a vida das pessoas, né? Ou seja, a gente percebe que Paulo, além de se tem dívida por meio do seu testemunho, de estar pronto para anunciar, uma outra característica muito importante que ele tem, que nós devemos ter também, é que ele não tinha vergonha do Evangelho. Bom, o tempo já passou bastante, né? Paulo tem muito a nos ensinar, com certeza a gente poderia passar horas e horas falando a respeito de Paulo, mas hoje nós vamos meditar em apenas esses 3 pontos. O que o Evangelho causa na nossa vida? Nós chegamos a mais um fim de nossa meditação. Eu espero que, assim como o Evangelho alcançou a Paulo e transformou Paulo, e fez Paulo o homem que ele se tornou, né, um dos maiores pregadores registrados na Bíblia, assim esse Evangelho também possa nos alcançar, possa nos transformar e possa nos aproximar de Deus, a ponto de sermos um lindo testemunho para as outras pessoas, mostrando para elas o quão maravilhoso é viver na presença de Deus. Eu quero te convidar para nós fazermos nossa oração de encerramento, né? Você feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Teu Evangelho é maravilhoso. Nós somos gratos por Ele ter nos alcançado, por Ele estar nos transformando constantemente.
porque é pela contemplação de Ti que nós somos mudados. Fica conosco, dá-nos o dia em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, foi maravilhoso estar com você nesse momento tão especial. Poucos minutos, né? A gente poderia até se estender mais, mas a gente entende que o dia a dia é bem corrido, bem puxado, e foi maravilhoso estar com você meditando na palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer nos encerramentos que essa busca nossa deve ser constante e diária, em vários momentos. Então, que nós possamos buscar a Deus sempre em primeiro lugar. As outras coisas, a Bíblia fala que Deus sabe que é importante para nós e que não deixará a gente sem as outras coisas, desde que a gente coloque Ele em prioridade, acima de todas as outras coisas. Bom, foi um prazer, como eu já disse. Amanhã nós nos vemos novamente. Que você não falte esse encontro. O vídeo está saindo todo dia às 4 horas da manhã. Se você não estiver acordado esse horário, faça a meditação assim que você acordar. Mas busque Deus em primeiro lugar. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.